Oi, turma, como vocês estão? Espero que bem. Seja muito bem-vindo à aula de ciências. Eu sou o professor Welles Santana e vou ficar aqui com vocês. Então já vá reservando aquele lugar aconchegante, leve para lá o seu livro didático, seu caderno, seu lápis, sua borracha, enfim, todo o material que for necessário para que você possa aprender. Então vamos mergulhar nesse conhecimento? Vem comigo! E vamos à nossa frase do dia. A nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Uma linda frase aqui de Thomas Edison. Bons estudos. O nosso tema de hoje está aqui, ó, a célula. Vamos entender aí essa pequena estrutura do nosso corpo. A nossa habilidade, a habilidade 5 do nosso currículo sergipano. Compreender e explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Vamos entender melhor elas. No nosso Para Pensar, qual a menor estrutura do corpo humano? Já imaginou? Já deu uma dica, né? Do que é constituído essas estruturas? Vamos entender na aula de hoje. A célula. Você já pensou sobre o que acontece com o seu corpo quando você fica resfriado? Então, o nosso corpo não funciona normalmente quando estamos doentes. Ficamos indispostos, sentimos dores, o apetite é alterado, entre outras reações. Por que será que isso acontece, né? Há cerca de 300 anos, os cientistas descobriram algo surpreendente. Os seres vivos são formados por pequenas estruturas vivas, dos quais ele chamou aí de células. Tem até um exemplo aqui delas para você ver. É o trabalho conjunto dessas unidades estruturais que possibilita todas as atividades que os seres vivos realizam. Nesse momento, você pode ver aqui uma célula. Está vendo aqui ela? Uma célula sanguínea. Tá? É uma célula, um glóbulo branco, para ser mais preciso. Estudando as células, pesquisadores descobriram que quando há um problema em seu funcionamento, o corpo pode adoecer. O estudo dessas pequenas estruturas pode ajudar, portanto, a compreender melhor a origem das doenças e cuidar melhor da nossa saúde. A descoberta sobre as características e os mecanismos de funcionamento das células acabaram facilitando a pesquisa de novos medicamentos e tecnologia. Então vamos conhecer melhor esse funcionamento aí dessas pequenas estruturas. As plantas, os seres humanos e outros animais são formados por muitas células e por isso são chamados de seres multicelulares. Aqui eu dou exemplo de duas células, né? Um espermatozoide e um óvulo. E a união dos dois vai formar um zigoto. E esse zigoto, ele simplesmente vai se dividir em outras células, né? Em várias delas, até formar aí um ser vivo. Nesse caso aqui, no nosso exemplo, um ser humano. Um ser humano adulto, só para você ter uma ideia, estima-se que ele tenha 30 trilhões de células no corpo dele. É muita unidade funcional, não é não? Então, mas nós também temos seres multicelulares, dos quais eu apresento agora, mas também tem seres vivos que só têm uma única célula. Eles são chamados de unicelulares. As amebas, por exemplo, está aqui do lado, ela é unicelular, né? Tem uma única estrutura. É um protozoário de vida livre. Tranquilo até aqui? Então vamos seguindo. Essas células, elas têm tamanhos, certo? E você sabe que para visualizá-las é necessário o auxílio de um microscópio, né? Artefato esse que nós vamos ver lá no final da aula de hoje. E por ter esse tamanho e por ser extremamente invisível ao olho nu, o microscópio ele foi inventado para se visualizar esses pequenos seres aí. A palavra microscópio vem do grego. Micro quer dizer pequeno e escopo quer dizer olhar. Então, eu não consigo visualizar uma célula porque ela é extremamente pequena e meu olho não consegue captar. Por isso, esses aparelhos foram desenvolvidos para que eu consiga perceber o tamanho dessas células. E aqui eu coloquei uma escala para que você tenha uma noção do tamanho delas, né? Aqui, olha, uma escala de átomos, por exemplo, né? 0,1 nanômetros. Enquanto, para você observar aqui, olha, um vírus aqui nessa escala, praticamente, ele tem entre 10 nanômetros a 100 nanômetros. Porém, para você ver uma célula, ela varia entre 8 a 130, só que não é mais nanômetro, e sim micrômetro. Ou seja, ela é maior em relação aos vírus. Porém, esse tamanho dela não me permite ainda perceber como ela é. Por isso eu preciso da ajuda do microscópio. Tá claro isso?
À medida que os estudiosos avançavam no estudo das células, eles descobriam que ela se alimentava, ela crescia, ela realizava diversas funções vitais para a manutenção da vida. O ramo da biologia que estuda as células é denominado de citologia. Para que uma cidade funcione corretamente, é necessário que o sistema de distribuição de alimentos, o sistema de transporte, a remoção do lixo, funcionem todos perfeitamente bem e em harmonia. Algo semelhante acontece com as nossas células. Elas funcionam com diversas partes que as mantêm vivas. Nós vamos ter aqui, vamos classificar 2 tipos de célula que eu mostro agora para vocês. Nós vamos ter a célula animal e vamos ter a célula vegetal, né? As duas têm várias estruturas que você pode encontrar na outra, mas nós temos também diferenças entre elas. Vamos saber, a partir de agora, quando a gente mergulhar nas partes das células. Começamos aqui pela membrana celular. A membrana celular é uma película que envolve a célula e, entre outras funções, regula o que entra e o que sai da célula. Ela é feita com essas estruturazinhas aqui, olha, azuis com um filetezinho aqui, parecendo um macarrãozinho grudado, que chamamos de fosfolipídio, ou seja, fosfato, que é um sal mineral, e lipídio, que é uma gordura. Aqui nós também temos, olha, a proteína, que vai atravessar essa camada, que a gente chama de bicamada lipídica, né? Eu vou simbolizar essa membrana como se fosse a parede da sua casa, né? A parede da sua casa serve para ali proteger, a membrana protege, né, a célula do meio extra, ou seja, fora dela, e do meio intra, dentro dela. E ela também é permeável, por isso que ela diz aqui que regula a entrada e a saída, mas tudo que vai entrar e tudo que vai sair por essa membrana vai passar por uma proteína. A única coisa que passa aí, né, direto por ela, sem pedir licença, vamos colocar assim, é água e os gases que seriam o oxigênio e o gás carbono. Todo o restante dos nutrientes ou dos excretas dessa célula tem que passar por dentro dessa proteína. Tá claro? Vamos seguindo. Aqui nós temos o citoplasma, é o interior dela. Eu tenho a minha membrana que eu acabei de ver e ela vai proteger esse citoplasma, que ele é mais líquido, certo? Dentro da célula. Contém um material gelatinoso formado por água, sais minerais e outras substâncias. Nessa região ocorrem diversas transformações químicas fundamentais para a vida da célula e do organismo. Além disso, nele encontra-se as organelas, são essas estruturas aqui, olha, que você pode ver, várias delas aqui, tá vendo? Que juntas vão funcionar como funciona a cidade. Lembra que eu dei o exemplo agora da cidade? Sistema de transporte, né? Distribuição de energia, sistema de saúde, de coleta de lixo, ou seja, cada um tem uma função. Aqui dentro do citoplasma, cada organela dessa também tem uma função, né? E juntas elas vão unir-se para manter a vitalidade da célula, mantê-la viva e se reproduzindo cada vez mais. Aqui é uma das organelas que nós temos dentro do citoplasma, que é a mitocôndria, né? É a organela que obtém energia dos nutrientes utilizando o gás oxigênio. Ou seja, essa estrutura aí, chamada de mitocôndria, ela vai pegar glicose, tá vendo aqui glicose, que é a nossa molécula energética, mais o gás oxigênio que entra pelas suas narinas, chega na corrente sanguínea, a corrente sanguínea distribui para cada célula, e quando esse gás oxigênio ele se encontra com a glicose dentro da mitocôndria, ela simplesmente, olha, vai construir a nossa energia. E aí essa energia vai sendo distribuída para cada organela que vai executando com a maior perfeição a sua função. Tá claro até aqui? Então a função da mitocôndria é justamente produzir essa energia aí. E ela só vai produzir a partir da glicose, que é o alimento que nós comemos, né? Os carboidratos que nós comemos, as massas que nós comemos. Eu vou traduzir, glicose é o açúcar que nós comemos, certo? Mais o oxigênio que é inspirado pelas nossas narinas. E juntos, dentro da mitocôndria, eles vão produzir energia. Tá claro isso aqui? A função da mitocôndria é essa, tá? Já a função dos vacúolos e do suco celular, ele só vai, né, existir aqui, estou colocando aqui na célula vegetal, porque ele é abundante nessas células, né? E aí esse vacúolo, ele tem uma função bem legal. Essas células vegetais, elas encontram-se com a estrutura, né, do qual nós chamamos de vacúolo ou de suco celular, e trata-se de uma cavidade cheia de líquidos, que armazena sais, açúcares, proteínas e principalmente água. Ou seja, eu vou dar uma ideia. Durante o verão, você sabe que não tem muita chuva.
Se não tem muita chuva, a planta durante o inverno vai buscar muita água, muito sal mineral, vai fazer bastante fotossíntese e vai armazenar esse alimento em forma de amido, que nós chamamos de açúcares, certo? Isso onde? Dentro dos vacúolos das próprias células. Porque quando ela não encontrar mais a água, isso agora no verão, ela simplesmente tem aí uma reserva de alimentos para poder romper todo o verão e aguardar o próximo inverno para poder continuar, né, sobrevivendo. Então, o vacúolo é como se fosse uma despensa que ela vai armazenando esse material aí e esperando, né, chover novamente para ela continuar produzindo e repondo esse estoque. Tá claro isso aqui? Vacúolo, células vegetais, tá certo? Aqui o nosso cloroplasto, ele vai ser abundante aí nas células vegetais, ou melhor dizendo, nos seres que fazem fotossíntese, né, que são as plantas nesse caso aqui, mas eu também posso ter algumas bactérias fotossintetizantes e outros seres vivos. Nós vamos pegar aqui o exemplo da planta, né? Na folha da planta você vai encontrar esse cloroplasto. Ela é uma organela de cor verde que contém aí um pigmento chamado de clorofila, e ele vai ser responsável pela fotossíntese, ou seja, ele vai construir, né, o alimento dessa planta. O que é que a planta faz? Pega água e sais minerais, né, a partir das suas raízes e leva até essas folhas que estão cheias de cloroplasto. E lá dentro ele vai absorver a luz solar a partir da clorofila, junto com o gás carbônico que está na atmosfera, e juntos eles vão fazer a substância do qual nós chamamos de glicose, que é o açúcar, né, que vai ser transformado em amido e guardado na planta. E quando a planta não encontrar mais, por exemplo, água, para fazer a sua fotossíntese, ela vai se alimentar, né, dessa glicose que vai estar armazenado aonde? No vacúolo, que eu já dei essa aula aqui, né, no vacúolo do slide passado, né, daquele slide que nós vimos ainda agora. Compreendeu até aqui? Então, cloroplasto é como se fosse uma indústria de produção, né, de glicose a partir da clorofila que ele tem. E isso tudo nós chamamos de fotossíntese. Tranquilo até aqui? Sem contar que ele também libera oxigênio no ar, viu, gente? Pois bem, chegamos aqui ao centro de controle dessa célula, né? O núcleo é uma espécie desse centro de controle de todas as atividades da célula. É nesse compartimento que se encontra uma substância chamada de ácido desoxirribonucleico, ou seja, DNA. Tá aqui ele, olha, você pode ver nessa imagem, o DNA, e eles vão se enrolando a partir de algumas proteínas aqui, vai construindo essa estrutura aqui, parecendo um xizinho, que nós chamamos de cromossomo, né? Você já deve ter percebido que pessoas da mesma família, elas costumam ter aí características bem semelhantes. E essas características são passadas ou transmitidas de pai para filho. Os genes encontram-se dentro desse cromossomo aqui, olhem, que são formados a partir do DNA, ok? E essas características dependem tanto dos genes quanto do meio ambiente. Tá claro isso? E se falamos de célula até agora, vamos falar de quem visualiza essa célula, né? O instrumento utilizado é o microscópio. Nesse caso aqui, eu estou dando exemplo do microscópio óptico, mas eu também tenho um microscópio eletrônico, né? Como vimos, a célula é uma estrutura muito pequena. Por essa razão, só foi possível estudar essas estruturas a partir do desenvolvimento desses aparelhos aí. Aqui você pode observar um microscópio óptico, como é que eu vou visualizar essa estrutura nesse aparelho aqui. Pega uma lâmina pequena, né, de vidro, e se coloca o material a ser estudado em cima da lâmina. Você pode colocar uma gota de água, se você quiser ver um protozoário como a ameba, que eu mostrei aqui logo no início dessa aula. Se você quiser visualizar, por exemplo, uma célula sanguínea, você vai colocar uma gota de sangue em cima dessa lâmina, e vai pegar uma lâmina extremamente pequena, e vai colocar em cima, e essa lâmina ela vai esparrar, né? Ela vai espalhar todo esse material sobre a lâmina, e em seguida você coloca ela dentro, né, em cima dessa platina aqui, olha, do microscópio. Aqui tem um botão aqui ali de iluminação, tá vendo aqui? Esse botão aqui é que vai ligar uma lâmpada que está apontando aqui, olha, como iluminação. E aí, quando essa lâmpada ela é ligada, ela simplesmente emite um raio de luz que vai atravessar o material que está sendo pesquisado, o material que está em cima, né, da lâmina. E aí, ao atravessar, ele vai brilhar. Quando ele brilha, as objetivas, está vendo aqui, olha, são 4 objetivas que nós temos aqui. As objetivas vai captar a informação, né, vai captar a imagem,
e vai ampliar. Essas objetivas eu posso ampliar ela em 4 vezes o tamanho dessa célula, eu posso ampliar ela em 10 vezes o tamanho dessa célula, eu posso ampliar ela em 40 vezes o tamanho dessa célula e 100 vezes o tamanho dessa célula. Basta eu simplesmente girar aqui, olha, essa estrutura chamada de revólver, é uma estrutura redonda, você vai girando e essas lâminas vão ampliando. A partir do momento que elas ampliam a imagem, ela vai ser lançada aqui, olha, esse tubo aqui, a gente chama também de canhão, e aí nas oculares, o pesquisador, a pessoa que estiver analisando, ele vai observar o tamanho dessa célula, a estrutura dessa célula, de que área do corpo ou de que local do meio ambiente ela está, tudo isso é analisado a partir desse instrumento. Tá claro isso? Tá certo? E aí, como é que ele vai ver se está tudo focado direitinho? Porque isso aqui é igual a câmera fotográfica, você tem que focar, senão fica embaçado. Ele vai fazer esse controle do foco, olha, a partir desses 2 parafusos aqui, olha, dessas 2 estruturas aqui. A gente chama de macrômetro e micrômetro. O macrômetro ele é mais agressivo, então você sobe a platina e desce a platina muito mais rápido. O micrômetro, o nome está dizendo micro, ele é mais delicado, então você vai descendo e vai subindo, bem devagarzinho, vai focando aí essa imagem. Tá claro como é que você visualiza em Microsoft? Aqui é o nosso para casa. Observe o item, aplique seus conhecimentos do livro didático, localizado aí na página 11. Em seguida, responda da primeira até a 7ª questão do exercício. Se não conseguir, não se desespere. Quando voltarmos às aulas, o seu professor irá esclarecer melhor as suas dúvidas. A nossa aula de hoje vai chegando ao fim. Se inscreva no canal, comente os vídeos, faça os exercícios e bons estudos. Até a próxima. Tchau!